E eu vou conversar agora com o nosso comentarista, Nilando Beirão, que tem essas notícias aí, que vai repercutir com a gente sobre essas notícias de Brasília. Tudo bem, Nilando? Boa noite para você. Vou me acomodar aqui. Antes de começar, então, Nilando, vamos falar de Aécio Neves. Mais uma polêmica envolvendo Aécio Neves. Agora ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Existem, como disse a nota, 8 inquéritos contra ele na área do Supremo. Esse é um deles, tem a ver especificamente com aquela conversa dele com o Joesley Batista. Pedindo os 2 milhões. E pedindo, em troca de favores e benefícios para a JBS. Então, aí é uma coisa específica e é um problema, porque por uma situação igual, o senador Delcídio do Amaral perdeu o mandato por decisão do próprio Senado e acabou sendo, inclusive, preso e tendo que fazer uma delação premiada. Então, eu acho que a situação dele se agrava muito e envolve... A tendência é que ele seja... Hoje ele é licenciado do cargo de presidente do PSDB e também está com um mandato afastado do Senado. A tendência é que ele seja retirado da presidência do PSDB. E qual o futuro dele dentro do Senado? Eu acho que até é difícil, né? O PSDB, a gente percebe essa movimentação, por exemplo, do presidente Temer, para tentar... o PSDB vai acabar julgando o Aécio ao mar. Na minha impressão. Por mais que ele tenha uma influência grande ainda, que ele esteja se movimentando, o PSDB tende a afastá-lo, deixá-lo afastado, e o próprio Temer faz um aceno, como se fosse possível dizer que existe uma parte não contaminada do PSDB e que essa parte ele quer seduzir para continuar dentro do governo. Por isso, então, essa viagem do presidente viagem dele para falar com o governador Alckmin, que é uma figura notável do partido. Certamente, ele continua tendo o trânsito aberto. E que ganha uma força muito forte. Com o presidente Fernando Henrique também. Para 2018, Geraldo Alckmin, com esse enfraquecimento de Aécio. Porque o governador Alckmin tinha perdido o partido para o Aécio de uma forma cachapante, né? Quer dizer, o Aécio era o dono do PSDB, tanto que se falava... Engraçado como no Brasil as coisas acontecem com extrema velocidade, né? Meses atrás falava, pode ser que o governador Alckmin, para ser candidato a presidente... Tem que sair do PSDB. Tem que sair do PSDB. Agora ele passa a ser a grande referência, pelo menos para o governo Temer, a grande referência, o grande interlocutor dentro do PSDB. E Temer veio pedir apoio do PSDB aqui em São Paulo. Abertamente. Uma decisão que realmente há uma pressão grande de setores do partido. O presidente Temer não tem mais unanimidade dentro do PSDB. Alguns figurões ainda o apoiam, dentro daquele raciocínio, deixa aí, vamos ver, ele tem algumas reformas, não vai dar. Pelo que a gente acompanhou na Renata Varandas, os figurões do PSDB apoiam Michel Temer, mas segurando. Os mais jovens do partido não querem, principalmente na Câmara, né? Eu me pergunto, por exemplo, o senador Serra, como é que ele está nessa história? Está mudo demais, para o meu gosto, né? Pode ser que ele já esteja conspirando para desembarcar do governo. Já o senador Aloysio Nunes está no governo e quer ficar. Na declaração Antônio dele. Embaçaí também. Também. Então, acho que tem ali uma briga de poder. Está se avaliando o desgaste que é ficar num governo como esse. Pelo que a gente já analisou das coisas que aconteceram com o PSDB, a tendência é que seja respeitada a vontade dos caciques do partido. Né? Exatamente. O PSDB é um partido que tem mais cacique do que índio, né? Tem muito cacique para pouco índio. Pouco índio. Então, é provável que sim. Vai se avaliar se o desgaste se vale a pena ter esse desgaste de estar identificado com o governo Temer. O que pode acontecer nessa negociação, eu acho, é o Temer virar uma espécie de rainha da Inglaterra, ele faz uma figuração como presidente e o PSDB governa.
o governo passa a ser PSDB puro sangue. Então, eu imagino, por exemplo, uma hipótese seria mudar, inclusive, o ministro da Fazenda. Então, troca-se o Henrique Meirelles, que é um sujeito... Será que isso aconteceria mesmo, Nilando? Porque o Henrique Meirelles tem aspirações também. Tem, né? mas aí ele olha para o futuro. O candidato do PSDB à economia sempre se chama Armínio Fraga. No dia que o Armínio Fraga assumir esse lugar, é que o PSDB está mandando no país. Então, pode ser que o PSDB jogue esse nome, essa cartada, para ter mais influência no governo. Aí, quem vai decidir se topa ou não é o presidente Temer. Vira uma figura simbólica, figurativa, e o PSDB passa a ser o verdadeiro partido do governo, o governante desse país. Muito bem, Nilando, vamos segurar um pouco a nossa conversa aqui, porque a gente tem uma notícia para passar. Dentro desse contexto político que a gente está conversando, o presidente Michel Temer deu uma entrevista à revista Isto É, em que, entre outras coisas, negou que esteja perdendo apoio do Congresso. Vamos acompanhar. O governo Temer está passando por sua maior crise. A delação premiada de Joesley Batista, dono da Friboi, fez o presidente perder apoio. O ministro da Cultura, Roberto Freire, por exemplo, pediu demissão. Porém, em sua entrevista a Isto É, Temer afirmou que não está perdendo apoio. O que ele vê é muito achismo que o governo paralisou. Questionado se existe a necessidade de mudar a diretoria da Polícia Federal, Temer disse que a mudança do diretor vai depender do novo ministro. A Isto É perguntou se Temer receia uma delação do seu ex-assessor Rodrigo Loures. O presidente disse duvidar que ele faça uma delação e duvida que ele o denuncie. Primeiro, porque não seria verdade. Segundo, porque o conhecendo, acha difícil que ele faça isso. E então, Nirlando, o que esperar de Rodrigo Rocha Loures? Está na marca do pênalti, né? Provavelmente vai ser preso. E sem foro vai cair na mão do juiz, pode cair na mão do juiz Moro. Sem foro é Moro, né? Como dizem. Sem foro é Moro. É interessante, eu estava ouvindo agora, o papel que esse ministro da Justiça, o novo ministro, vai desempenhar. Ele é um homem que entende muito dos bastidores do judiciário. É um homem que trafega muito bem nessa área cinzenta que pouca gente conhece aqui no Brasil. Então, ele foi conduzido ao Ministério para, evidentemente, tomar conta daquilo. E, inclusive, na delação, o Aécio Chin, o antigo ministro, fala, não vou nem repetir as palavras, porque não bate calão. Mas, enfim, acusavam o ministro de ser muito frouxo. No caso desse ministro novo, Torquato Jardim, ele tem ambição de fazer o que tem que fazer. E eu acho que para isso que ele foi fazer. E a figura que está realmente eu acho que ele vai acabar mexendo realmente na Polícia Federal. Agora, para a gente finalizar, Nirlando, todas essas suposições, teorias que a gente está colocando aqui, tudo vai depender de terça-feira, né? Do que vai acontecer terça-feira, que é o julgamento, o início do julgamento da chapa de Dilma Rousseff e de Michel Temer. Pode ser o início de um longo processo, né? As pessoas podem sentar em cima. De qualquer forma, vai se iniciar o processo. O presidente Temer está muito otimista. Ele diz, inclusive, nessa entrevista, que ele tem 4 votos e que vai se livrar. Ele não diz quais são os 4 votos, dá para adivinhar quais são. Não sei se... Será que não é do Gilmar Mendes? Eu acho que pela intimidade que tem, que desfrutam, acaba sendo, está contando com esse voto, um voto amigo. Hoje em dia, né, Pedro, as amizades no Brasil estão valendo pouco, viu? Eu acho que o clima é menos de amizade e mais de traição. Eu não acredito que vá ocorrer uma traição nesse caso. De qualquer forma, é um dia importante para todo mundo ficar atento e espero que se clareie a situação, que realmente seja julgado na letra da lei e não num acordão de amigos e
e meio coisa nossa, omertá, lei do silêncio. Eu acho que o Brasil precisa ser transparente em tudo. A famosa pizza, né, Nerlando? A pizza, pelo amor de Deus. Tá certo. Muito obrigado, Nerlando. Até mais, Pedro. Vamos aguardar o cenário da política na semana que vem.